Automóveis. É essa paixão que nos move. O design, a tecnologia, a mobilidade futura, a condução e a segurança rodoviária. Eu sou o Eduardo Luz Pires e com os comentadores João Almeida e Vítor Martins, onde falaremos da condução, o seu ensino e a sua legislação. Do automóvel e a sua tecnologia. Vamos estar convosco quinzenalmente à quinta-feira para um programa de atualidade automóvel. Motores, a nossa paixão. Muito boa noite e muito bem-vindos. Motores, a nossa paixão, a partir deste momento convosco aqui na Onda Livre TV e também na Rádio Onda Livre. Esta emissão hoje antecede o nosso período de férias. Nós só voltaremos a estar na vossa companhia em setembro, mas daqui até lá, na nossa página no Facebook, podem continuar a ver e a partilhar, se assim entenderem, informações que nós consideramos que possam ser úteis para vós sobre o mundo do automóvel. Boa noite, João. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Tudo acho que não, acho que anda um bocado preocupado, cansado, não é? Muito trabalho e o calor também não ajuda, não é? Exatamente. Ossos do ofício. Ossos do ofício, não é? Exatamente. Pois é, João, hoje temos aqui algumas coisas que requerem muita atenção e que são preocupantes, nomeadamente os dados da segurança rodoviária, não é? É. Como sempre. Como sempre. Como sempre. Não conseguimos descolar dos números negros. Eu ia dizer precisamente isso. Nós queríamos uma melhoria constantemente queremos uma melhoria. Referimos sempre que o número ideal seria o zero. A verdade é que ele tende a aumentar e isso é mau. É mau. E, de facto, os números que eu tenho aqui para dar conhecimento aos nossos amigos lá em casa não são nada simpáticos. Vítor, boa noite. Como estão os dois meninos? Sempre bem, não é? O ramo-ramo. É. O ramo-ramo. Olha, Vítor, hoje temos aqui algumas coisas da sua área muito específicas, não é? O modo roda livre, como uma forma dita de poupança de combustível. A roda livre, que não é aquela roda que de vez em quando sai e vai sozinha. Exatamente, não é bem essa. E vamos também falar um pouco ainda sobre a rama, porque iremos abordar este tema em profundidade mais para a frente, em futuras emissões. Vamos falar dos desafios que se vão colocar, ou que já se estão a colocar, aos concessionários auto, mas hoje, sobretudo, vamos falar dos desafios que as oficinas de reparação automóvel estão já a enfrentar. Sim, senhor. Não é? Tentarei ser o mais explícito possível. Nós sabemos que sim. Mas antes de começarmos, de facto, aqui nas nossas notícias, impõe-se dar-vos uma informação que nós nos comprometemos a fazer aqui, em algumas emissões atrás, quando falámos do Paulo V, esse carro voador de que trouxemos imagens para vós desde o Salão de Genebra. Vítor, lembra-se disso, não é? E, aliás, o nosso compromisso seria dar essa informação. Eu incumbi a tarefa ao Eduardo, que é o homem que tem mais tempo disponível para Exatamente, e é com todo o gosto, e foi com todo o gosto. A questão que se levantou, aliás, até foi o João que colocou, a questão foi a autonomia, não é? Pois é assim, ele tem dois tipos de autonomia. Tem a autonomia enquanto carro, que pode ir até 1.315 km, tem uma velocidade máxima de 160 km por hora, faz 0 a 100 em 9 segundos, 100 cavalos de potência, gasolina 7.6 aos 100. Portanto, isto no modo automóvel. Bom, uma autonomia de 1.315 km. Mas é bom lembrar que o depósito, salvo erro, tem 100 litros. 100 litros, exatamente. Ora bem, no modo de voo... Mas, Eduardo, agora voltando um bocadinho atrás, essa autonomia, atenção que é sempre a autonomia que é anunciada, que na realidade fica sempre muito aquém. Muito aquém, exatamente. Dessa parte. Depende muito também do tipo pé de que carrega e do tipo de piso, de muitas coisas. Há muitos fatores a ter em conta, não é? É. Pronto. Quando eles informam, é sempre a título informativo, normalmente esses testes estão feitos ou em pista ou em piso estável, o que modifica a realidade do dia-a-dia. Claro. Alguns até em bancada. Sim, hoje em dia são quase mais já em pista, precisamente. Sim. Ora bem, no modo de voo, este brinquedo chamado Paulo V,
que o Vítor não gosta muito, acho que é feio, acho que é um carro que é um brinquedo de veras interessante. Bom, tem uma velocidade de cruzeiro da ordem dos 140 km por hora e uma velocidade máxima de 160, no máximo de 90% da sua capacidade de ligar dois pontos. Depois, atinge uma velocidade máxima de 180 km/h, a velocidade mínima necessária para levantar voo são 50 km por hora, aqui o motor já debita 200 cavalos, opera a uma altitude de 3.500 metros e tem um consumo de 26 litros/hora. Bom, a distância máxima que este brinquedo pode percorrer é 400 km. Exatamente. Ou então, como eles dizem aqui, Max Endurance, 4 horas.3. Que é os 100 litros. Portanto, se isto for para a frente, de facto, e como tudo indica que sim, está aqui uma opção, mas que necessita de muita intervenção legislativa. Muita mesmo. Muita, não é? Muita mesmo. E da autoridade que gera o espaço aéreo e tudo isso, não é? Exatamente. Eu digo sinceramente, eu acho o brinquedo muito interessante. Não é assim, é um carro fora do comum, para já porque as próprias características, as pás da hélice e tudo isso, tem que encartar e acaba por ficar ali um carro com um tubo, uma coisa diferente. Não vou dizer que o carro não é bonito, é um carro diferente não é? do habitual, mas como nós habitual. estamos habituados a ver carros com frentes e traseiras tão diferentes, aquele é mais um. Mas eu soube agora uma novidade. Eu pensei que ele levantava voo, portanto, parado. Não. Ele precisa de impulso, pelo menos de 50 km. É. Muito bem. E só vais 35 metros para... Que não será aconselhável a levantar em via pública. Portanto, mais uma situação que carece de legislação, lá está. Claro. Não é fácil uma pista, um aeródromo. Exatamente. Ele ir em estrada e começar a pôr a hélice a rodar e tudo seria um perigo. Eu pensei que ele levantaria tipo helicóptero na vertical, mas pelos vistos não. Muito bem. Bom, então vamos agora falar de coisas mais sérias. De acordo com a informação periódica da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que foi publicada na última semana, com dados de 15 de junho, a mortalidade rodoviária, não há maneira de fugir aos números negros que nos vêm habituando, entre aspas, e que é de facto um mau hábito. Morreram 212 pessoas. Atenção que este número corresponde aos óbitos no local do acidente ou no transporte até à unidade de saúde mais próxima, e não aos que faleceram depois disto. A cidade do Porto continua na frente com 23 mortes, segue-se Braga e Aveiro, com 19, Viana do Castelo teve o menor número de mortes rodoviárias, 3. Vamos ver um bocadinho a evolução. 2016, no mesmo período, morreram 174. Em 2017, 211. Em 2018, 196. Significa que nestes 4 anos a cidade do Porto continua a ficar muito mal na fotografia. Mas João, o que é que se lhe oferece dizer sobre isto? Continuamos naquela de que, acima de tudo, há falta de civismo, falta de educação, não há. Mas isso Isto abraçaria na estrada, não é? De facto. Se todos os condutores, aposto que provavelmente 90% desses acidentes se referem a previamente os condutores, não necessariamente aqueles que podem ser apenas vítimas e terem levado com um terceiro em cima deles, mas são causados sempre, praticamente sempre, por excessos da parte do condutor e por falta de cumprimento da legislação do Código de Estradão. Não acredito que, se eles cumprirem o Código da Estrada na íntegra, esses números sejam tão elevados. Eu creio que sim, que baixariam drasticamente, não é, Vítor? Muito mesmo. É assim, o difícil é as pessoas cumprirem no dia-a-dia. Todos nós sabemos que, por vezes, há aqui um facilitismo que nos pode conduzir a um desastre
As pessoas esquecem-se que o automóvel, para além de ser uma coisa que nos dá prazer, é também uma coisa que nos pode matar e pode matar outros, não é? Exatamente. E temos que olhar para o automóvel com muito respeito. Muito mesmo. Aliás, eu costumo dizer, estes números, se estatisticamente nós estudássemos isso, chegaríamos lá, não são os recém-encartados que originam estes acidentes. Normalmente, quando as pessoas ainda têm medo à utilização do automóvel ou de outra máquina qualquer, não testam limites. O grande problema está quando as pessoas se sentem muito à vontade e que abusam da máquina. Não é? Agora, é triste ouvirmos falar em números tão elevados para um país tão pequeno. Exatamente. Agora, há aqui uma outra questão que tem vindo a preocupar as autoridades. Nós já falámos aqui uma vez disso, que é o problema das trotinetas. E, de facto, começa a ser um problema. E a PSP de Lisboa não tem estado com meias medidas e tem atuado. De acordo com o Correio da Manhã, a PSP deteve 11 pessoas por condução com taxa crime de alcoolemia, mais de 1,2 gramas por litro. E foram ainda levantados mais de 3 autos por excesso de álcool, 10 por excesso de lotação, 20 por uso de telemóvel ou auricular e 30 por circulação no passeio. Eu acho que isto que se está a passar em Lisboa pode servir de exemplo para as outras localidades do país aprenderem e tentarem tomar as medidas necessárias para que estes números não sejam parte do dia-a-dia das restantes cidades e vilas deste país. Se bem que há aí atuações da PSP que não vão dar em nada se as pessoas se defenderem. Por exemplo, no caso, o que eu vejo de bom grado, atenção, e que não concordo com isto que vou dizer, mas é facto, e contra factos, não há argumentos. No caso da lotação, eu não sei em que é que o senhor agente se baseia para autuar aquele condutor. A viatura em causa, quanto ao álcool, está tudo muito bem, não podemos conduzir qualquer veículo com ou sem motor desde estejamos sob a influência do álcool, a partir de 1,2 é crime, tudo bem, até aí é entendível. A circulação nos passeios só até aos 10 anos de idade, entendível também. Agora, quanto à lotação, não há um documento que identifique o veículo e que diga o número de lotação que o veículo tenha. Portanto, não se pode presumir que seja um. Agora, também não se pode presumir que 2 ou 3 ocupantes de uma trotinete vão seguros, porque eles nem têm onde se agarrar, nem onde se sentar. Mas carecemos aqui, mais uma vez, de legislação que diga que é de um monolugar. Sim. E para além dessa particularidade, a legislação também devia contemplar a matriculação do veículo. Sim. E a obrigatoriedade de um seguro. De responsabilidade civil e do uso obrigatório de capacete ou até talvez de outros equipamentos de proteção, como joelheiras, cotoveleiras. Claro. Ok, mas lá está, carecemos dessa legislação. Agora, gostava de perceber como é que foram autuados aqueles que vão ao telemóvel numa trotinete. Porque realmente as pessoas muitas vezes brincam com a sorte. Repare, Eduardo, se bem eu estou a visualizar uma trotinete, o único apoio que nós temos são as duas mãos. É o único apoio que temos. Porque os pés apenas estão em cima da base para sermos transportados. Se nós retiramos uma mão, estamos a ter um apoio de 50%. Portanto, já por si só, conduzir sem uma mão é perigoso. Ao telemóvel, mais perigoso se torna. Claro. Agora, lá está. E se eles se deslocam a baixíssima velocidade, usando um pé para impulsionar a trotinete? Isso também tem que se diga, porque se ele usa o pé no passeio, é equiparado a peão. Pois é. E a legislação prevê essa situação. Vamos pensar numa trotinete não elétrica, que uma criança usa nos passeios, que vai com o pé, tipo skate. Portanto, equiparado a peão. Complicado. É que ele vai autuar um condutor que esteja a conduzir, mas lá está, que é com motor, mas ela nem sempre funciona com motor elétrico, não é? Agora, andam aí muitas
Já vi algumas aqui na nossa zona a circular e aquilo atinge uma velocidade que eu nem quero acreditar. Não, nós falamos aqui há tempos numa das nossas emissões de um fulano que foi apanhado numa trotinete a 85 km/h. Exatamente. Não, Em plena autoestrada. Em plena autoestrada, ainda por cima. Quer dizer, não há... Isto não... Enfim. Aí a legislação é clara, não permite o trânsito delas em autoestrada. Enfim. Bom, outro tema que Mas já agora, Eduardo, sim. que essa postura dos agentes seja transversal não só às trotinetes elétricas, mas também aos velocípedos que nesta fase do ano aumentam nas nossas ruas. Claro. E eu estou a querer falar de quê? Precisamente da sinalética que eles não usam, do cumprimento do código da estrada que não fazem, passam vermelhos, não respeitam peões. Alguns, exatamente, alguns, e isso tem-se notado muito até aqui em Macedo Cavaleiros, alguns ciclistas, para lá de usufruírem e mal dos passeios, porque têm mais de 10 anos, ainda se fazem a alguma velocidade às passagens para peões, obrigando muitos automobilistas a travar bruscamente para os não atropelar quando eles nem sequer têm prioridade. Exatamente. Atenção a esse pormenor. Têm, se o levarem à mão. Claro. São ciclistas, nem sequer podem usufruir da passagem para peões. E cada vez mais os miúdos têm essa ideia, que podem. Atenção a isso. Por isso é que faz falta que logo desde pequenos, quando vão para a escola, recebam as noções básicas disto tudo, não é? Sim. Porque até serão eles que irão seus condutores da manhã poder começar a mudar a mentalidade. Exatamente. E que é preciso urgentemente. Muito urgentemente. Há um outro tema, ainda neste capítulo de notícias que nós estamos a falar aqui na emissão, que é a questão dos carros elétricos. Bom, como todos sabem, vários países já disseram que até 2040 o carro a combustão sai das estradas. Falo do Reino Unido, da Alemanha, da Dinamarca, Espanha, França e Noruega. Bom, e agora mais recentemente a Irlanda, mas a Irlanda antecipou para 2030. Vamos focar aqui um bocadinho no caso da Noruega. A Noruega tem uma frota no total de 2,7 milhões de unidades. E neste universo tem 220 mil veículos elétricos. E eles contam que o país deverá atingir, em 2040, 1,9 milhões de carros a bateria. Bom, o que é que isto tem como consequência? Os responsáveis da rede elétrica da Noruega fizeram soar os alarmes. Dizem eles, a menos que se opere um milagre. Porque eles dizem que uma empresa que eles consultoria, que o governo pediu para fazer um estudo, diz que é preciso investir mais de 11 mil milhões de coroas norueguesas, ou seja, 1,1 mil milhões de euros, para fazer face a esta situação. E depois sai a questão mais importante, é que dizem eles que os investimentos adicionais vão ser precisos ser realizados na rede, que é válido para os postos de baixa tensão, mas não para os de carga rápida. Portanto, a solução que eles avançam é que será o contribuinte a pagar o aumento das tarifas de energia, sobretudo na altura do pico de carregamento de carga rápida. Mas eu acredito plenamente que isso vai acontecer, porque é assim, se nós repararmos e se virmos o que tem acontecido ao longo do tempo, há um benefício fiscal. Logo que se ultrapassa uma taxa mínima de número de viaturas, deixa de haver esse benefício. E, portanto, automaticamente aí é o que acontece no dia-a-dia. Primeiro, os carregamentos elétricos não eram pagos. Hoje em dia já são pagos. Portanto, isto é um passo daquilo que nós temos no dia-a-dia que faz com que vamos ter que pagar sempre. Claro. E aquelas pessoas que ainda não têm essa noção, é bom que a comecem a ter, porque é assim, os combustíveis fósseis têm um custo e não é pequeno, mas aí os carros elétricos vão ter um consumo elétrico que a fatura também não vai ser ela assim tão pequena. Portanto, comecem a pensar nas duas situações, porque não é provavelmente a melhor solução que existe. Poderá vir a melhorar a longo prazo, mas de momento eu acho que ainda não é.
Isto só tem uma solução, a meu ver. Porque com esses números, a nível mundial, os números serão astronómicos. Mas vamos referir à Europa, porque na América do Sul ainda não estão nesta fobia do carro elétrico. E é prova disso o investimento bilionário que o Grupo Fiat fez no Brasil. Com a construção de uma nova fábrica para a produção de motores a combustão. E o que está a acontecer a nível da Índia e noutros países que continua a ser exatamente a mesma situação. Eu acredito que a questão da cilindrada tem que diminuir, por uma questão de coerência e de conseguirmos ter aqui emissões mais baixas. E é uma das coisas que está a acontecer neste momento, porque é assim, se nós começarmos a comparar, seja qual for a viatura nova neste momento, tem uma cilindrada muito mais baixa. Não deixa, por isso, ter uma potência até engraçada, mas com uma cilindrada muito mais baixa, porque é assim, as emissões são sempre feitas a partir do litro de combustível que é consumido. Claro. Portanto, quanto mais combustível consumir a viatura, mais emissões vai haver. E nessa linha de pensamento atua a Opel agora com a apresentação do novo Corsa, salvo erro, e as novas motorizações, máximo 1300. Uma versão aspirada e duas versões turbo. Foi agora apresentado agora, não é? Mas a Opel tinha um motor 1300 há algum tempo que não foram muito felizes com ele. Só novos motores deles, não é? Mas como eu estava a dizer, Eduardo, e isto relacionando um bocadinho com a condução autónoma, isto leva-nos a um ponto que não é muito do nosso agrado, que é a diminuição drástica do número de viaturas a operar em todo o mundo, para que seja sustentado pela rede elétrica mundial e, ao mesmo tempo, como vêm aí os automóveis de condução autónoma, deixa de ter piada e dá prazer ter um automóvel na garagem. Então, aí sim, é a única possibilidade que temos para sustentar tal situação. Sim. E aí vai haver diminuição de emissões, claro. Sim, claro. Se passarmos para 10% dos automóveis a circular, mesmo que as baterias, como nós sempre dizemos, vão poluir mais do que os veículos a combustão. O número é inferior, automaticamente as emissões são inferiores. Obviamente, há menos automóveis, há menos emissões, neste caso emissão zero, a partir do momento que tenhamos os automóveis elétricos a 100% aí a circular. Eu não quero acreditar que 2040 esteja já daqui a 20 e poucos anos. Eu não quero acreditar. Eu penso que eles se enganaram, queriam falar em muitos mais. Não sei. A não ser que sejamos mesmo obrigados legislativamente a deixar os carros a diesel. João, mas é assim, vamos ver, o parque automóvel que existe neste momento a nível do mundo não é assim tão pequeno. Portanto, não vejo aqui uma forma de conseguir proibir. De alguma forma vão penalizar as pessoas que circularem com eles, ou com impostos, ou com aumento do combustível, ou isso, e as pessoas, a tendência é começarem a diminuir. Exatamente. Agora, chegar ali e dizer, a partir da manhã esta viatura não pode circular, eu não acredito que seja bem assim. O aumento de combustível não será bem assim, porque há outros veículos que precisam dele. Como, por exemplo, máquinas agrícolas, industriais. Para além disso, as fontes de alimentação dos motores não se esgotam na gasolina. Pois não. Temos o gás natural, por exemplo. Exatamente. E temos os carros movidos em energia solar. E o GPL, o gás GPL. Temos também o carro movido a água salgada, que já falámos aqui há mais de um ano. Mas esse para eles não tem interesse. Aquilo é uma solução salina. Nós não vamos ao mar, vamos encher o depósito e toca a andar. Pronto, não é? Mas, de qualquer maneira, são soluções de alternativa que é preciso equacionar, não é? Mas eles não falam nelas, porque eles só estão preocupados com a rede elétrica. As pessoas não... Vamos lá ver uma coisa. As empresas não gastam milhões para conceber um produto só pelo prazer de conceber o produto, não. É para tirar a rentabilidade disso. Obviamente. E, portanto, se esse carro movido nanocell, de que nós falámos aqui em abril de 2018, fez agora 350 mil quilómetros com zero problemas, meu Deus, é uma alternativa viável. Super viável, portanto, e até os próprios testes que estão a ser feitos às viaturas solares também são muito animadores, portanto, não nos podemos ficar apenas aqui nesta ilha que se chama carros movidos a bateria.
Não, mas neste caso os celulares também vão ter baterias. Mas são autocarregáveis. Sim, é assim, não. Eu acredito que no meio disto e durante estes 20 anos vai haver aqui um desenvolvimento muito grande e, portanto, vão surgir novos meios, novas fontes que possam vir a alimentar o automóvel. Agora, temos é que estar aqui preparados porque que o automóvel está a mudar e que a mudança é a bastante curto prazo, essa é a realidade. Mas também temos que ter atenção que há grandes senhores do setor automóvel, nomeadamente o presidente da PSA, Carlos Tavares, português, que tem sido muito contundente nesta questão dos carros elétricos. E, de facto, quando aquele homem fala, temos que o ouvir, porque ele sabe aquilo que diz, não é? Ele já há muito tempo que falou na questão dos carros elétricos e das relações com a China. É que... Vamos ver, é preciso ter calma, quer dizer, nós não podemos impor as coisas por decreto-lei, não é? Exatamente. E quem tiver um veículo a combustível também não vai ser proibido de o utilizar do dia para a noite. É isso que eu digo, não pode ser. A tendência é virem a diminuir, mas não pode parar. O Estado não lhe vai dar um automóvel de substituição. Exatamente. Não lhe vai dar absolutamente nada, vai-lhe a pedir. Exatamente. Não é? E já estamos habituados a isso. Gostei desta expressão. Não vai dar. Pois não vai dar. Vai a pedir. Exatamente. Ora bem, João e Vítor, nós temos assistido a alterações aqui na circulação na cidade de Macedo de Cavaleiros. Repavimentação da via principal, digamos, e a criação e implementação das passagens de peões. Nós temos uma fotografia para passar que eu queria pedir ao João que me comentasse esta fotografia. Muito bem. Ainda não está muito limpa, mas nota-se perfeitamente o que temos ali. Estas são, pelo menos em algumas artérias da nossa cidade, as novas passagens para peões, que a legislação, portanto, refere que pode ser naquele tipo de material. Sim. Não é por aí. Agora, o que está ali é, de facto, uma passagem para peões, está sinalizada como tal e tem as linhas longitudinais, apesar de não serem pintadas e ser uma ECAM de cor branca, que a legislação obriga, de facto, é verdade, elas estão de cor branca. Não, é gris. Agora, não é branco, é gris. Ok, tudo bem, mas é por aí. É uma cor clara, que imita o branco, tudo bem. Porque quando a tinta está suja, também já não é um branco. Agora, o que chama ali a atenção é a base vermelha, que na legislação nada diz sobre isso. Portanto, se eles quiseram ali recalcar e o contraste entre o branco e o vermelho, que se vê a uma maior distância para que os condutores tenham alguns cuidados, tudo bem. Agora, quanto às passagens para peões, se nós tivéssemos ali a base toda negra e as linhas longitudinais paralelas fossem vermelhas, não era de facto reconhecida pela legislação do Código Estradal. Assim, uma ECAM branco, pressupondo que seja branco, ou querendo imitar o branco, nada obsta a que não possa ser colocado. De facto, o vermelho, nós temos aqui cidades vizinhas, Bragança, Mirandela, fizeram rigorosamente a mesma coisa, mas usaram, onde temos uma ECAM vermelho, usaram uma ECAM preto ou escuro, cinza, não alterando a normal característica de uma passagem para peões. Aqui temos uma base bordeaux, vermelha. Ok, se a ideia foi, pelo contraste, conseguirmos aperceber-nos a uma maior distância da existência de uma passagem para peões, é bem-vindo. Se é para a segurança dos peões, é bem-vindo. Se não foi... João, mas valia, já que se está a querer inovar, fazer as passagens de peões tridimensionais. Também, que essas cidades que eu referi fizeram-no, e aqui estão ao mesmo nível. Estão ao mesmo nível. E sim, essas estão a resultar muito bem. Os condutores abrandam, reduzem a velocidade, porque é uma lomba considerável ainda, e muito bem estudada, que não danifica qualquer tipo de automóvel, mesmo os automóveis mais baixos. Portanto, passam lá, atenção,
a baixa velocidade. Se eu passar ali a 70 ou 80, vou ter consequências. Esta está ao nível do Estão ao mesmo nível, sim. A outra que estão a acabar é em Lomba. Em frente à saída para o parque de estacionamento. Okay. Essa é em Lomba. Ainda não passei lá, não faço a mínima ideia. Mas tem ali uns desenhos também, umas figuras geométricas. Não é propriamente só as listas horizontais, tem ali mais algumas inovações. Mas aí, se assim é, aí já vai contra a legislação e ela poderá ser anulada como passagem para peões, como aconteceu no Alentejo, salvo erro, decidiram pintar uma linha de cada cor e que depois houve a pronúncia de quem de direito a dizer que não eram passagens para peões. Claro. Aliás, nós tivemos um caso que todos conhecemos, aqui muito próximo, em Mirandela, a saída da Ponte Velha, para quem conhece, tinha, eu chamava-lhe a brincar, a maior passagem para peões da Europa, porque ela estava sinalizada como tal e tinha uns paralelepípedos enormes a diferenciar a faixa de rodagem daquele local. Não tinha linhas longitudinais brancas e tinha umas dimensões exageradas. Tanto se falou que eles alteraram a sinalética existente no local. Deixou de ser uma passagem para peões para ser uma travessia ou para um local que é frequentado normalmente por peões, não tendo eles prioridade neste caso. Portanto, isso para os exames foi muito bom, porque às vezes aquilo era vocês conhecem, era muito larga, e os candidatos às vezes não se apercebiam da existência de peões porque eles pareciam formigas. E era uma chatice porque reprovavam ali. Hoje, eles não têm prioridade, portanto, lá se foi a teoria da conspiração existente naquele local. Muito bem. Que seja sempre assim, sempre para melhor. Bom, última notícia de hoje. Mundial de Trial. O Mundial de Trial vai voltar a Gouveia em 2019. Dias 13 e 14, no Parque da Senhora dos Verdes. Tem aqui, podem ver na imagem. Portanto, é mais uma etapa, a etapa portuguesa do Mundial de Trial 2019, portanto, é bom para nós, para Portugal, é bom para a cidade de Gouveia, é bom para a Zona Centro, porque vai receber, de facto, grandes pilotos. Esta prova portuguesa é a quinta de um campeonato que tem mais 7 etapas. Itália, Japão, Holanda, Bélgica, França, Grã-Bretanha e Espanha, às quais se juntará o tradicional Trial das Nações, que neste ano se realiza em Ibiza, Espanha. Pois que os nossos votos do programa Motores da Nossa Paixão é que esta iniciativa seja coroada de todo o sucesso. E bom, então vamos agora começar a falar de coisas diferentes. Vítor, modo roda livre. É uma das tecnologias que os construtores de automóveis mais têm trabalhado nos últimos anos, não é? Há quem chame também isto o modo de condução à vela, não é? O que é curioso é que marcas como a Bosch, que é fornecedora de muitos sistemas eletrónicos para veículos, ou a ZF, especialista no fabrico de caixas automáticas, apontam benefícios para isto. Quer-nos explicar o que é isto, todos nós? O que é? Portanto, nós passamos a ter a ligação entre o motor e a caixa de velocidades, que, gerida de uma forma elétrica, acaba por se desligar e permitir que o carro continue a circular com a velocidade a que ele vai, e que faz com que o motor, em vez de ir à rotação habitual que iria, isto é, vou dar um exemplo, vamos supor que eu vou a 140 e que vou a 2000 rotações, quando o carro entra em modo livre, ele continua na mesma velocidade, mas simplesmente vai ao relantinho, 700, 800 rotações, portanto, há aqui uma poupança de combustível, porque o esforço e o consumo de combustível do motor diminui, e, no entanto, permite que haja uma velocidade que se mantém. Atenção que isto é assim, se for a subir, se for nessas situações, isto não acontece. Não acontece porque é detectado um esforço e automaticamente é acoplado.
Não pode haver atrito. Não, se houver um atrito muito maior, ele vê que o carro precisa de um esforço adicional e então volta a ligar. Isto é permitido e isto consegue-se fazer com as novas tecnologias em termos de caixa, porque numa caixa convencional mecânica nós teríamos por nós o carro em ponto morto. Não havia aqui outra solução para desligar, a não ser que se criasse um sistema elétrico na transmissão para ligar e desligar quando nós queremos, o que não é assim tão fácil e tão rápido quanto isso, porque depois no momento de ligar haveria ali um esforço muito grande. Aqui não, como estas caixas hoje em dia se permite haver um acoplamento suave e a pressão da embreagem, tudo isso é gerido de uma forma diferente, conseguimos ter aqui uma ligação e um desligamento momentâneo e muito suave, o que faz que isto acontece quando nós vamos a conduzir, só nos apercebemos mais pelo conta de rotações que deste do que propriamente pela velocidade em si do carro. Vítor, mas nem todos os carros têm esta possibilidade. Não. Tem que ser aqueles que têm. Nem todos os carros. Modo condução eficiente e eco, não é? É só nestas duas circunstâncias. Sim, nem todos os carros que têm caixas automáticas ou semi-automáticas têm. Tem que ser um sistema já montado previamente ou um carro que permita ter mais do que um tipo de condução, onde nós podemos selecionar o tipo de condução que queremos. Há uns que isto acontece de uma forma mais direta, outros teremos de ser nós a selecionar para que isso permita. Resulta? Se nós formos fazer contas em termos de poupança, sim. Se nós nos servimos disto simplesmente em poucos metros, não nos apercebemos. Como é que nós conseguimos ter esta noção? Sempre através de computador de bordo, que é para podermos ter a noção do consumo que estamos a ter em termos normais e do consumo que passa a existir naquele momento. Há uma poupança de combustível, é lógico, não são coisas enormes que conseguimos, mas a tecnologia tem vindo a desenvolver e permite em todo o momento que haja aqui mais uma migalha deste lado, mais uma migalha do outro, para permitir menos emissões. E não tem qualquer influência negativa na mecânica? Não, porque é exatamente o mesmo sistema, como se estivesse a passar outra velocidade, em que há aqui um desligamento momentâneo. Portanto, isso fica ali separado, funciona bem, até agora todos os que eu vi não têm nenhum tipo de avaria especial, porque hoje em dia qualquer coisa, qualquer componente elétrico pode avariar muito facilmente, os mecânicos também, mas os elétricos são piores. E até agora que eu me tivesse apercebido, não. Vítor, isto faz-me lembrar aquele sistema que havia no século passado, eu estou a falar no século passado, até parece que já foi há uma imensidão, do sistema do overdrive, não é? Que atrai um vetinha para a quarta e quinta, não era? Para a quarta e quinta velocidade. Em velocidades maiores era um sistema mecânico através de um carreto adicional que permitia que o carro continuasse à mesma velocidade, com uma rotação inferior em termos de motor em si. Conseguimos ter um aumento da rotação porque havia ali um carreto adicional que ficava a fazer a engrenagem e permitia-nos uma rotação maior da parte do diferencial e inferior em termos de motor. Que ainda hoje existe muito nos pesados. Sim, os pesados é um sistema que saiu daí, aliás, em muitas destas questões, do que está a acontecer hoje em dia, mesmo no automóvel ligeiro, foi estudado e foi aperfeiçoado no pesado, porque nós vemos que uma caixa de um pesado, com uma caixa normal de 6 velocidades, conseguimos desmultiplicá-lo em 3 vezes mais. Exatamente. Eu só me faz uma certa confusão, Vítor, porque é assim, o modo roda livre, porque é assim, eu parto do início, e atenção aos nossos ouvintes, isto só funciona em caixas automáticas, as caixas manuais não tentem fazer isto, porque pode ser drástica a consequência, não é? E não só. Desengatar um carro. Agora falando disso, João, e para interromper, aquela questão e aquilo que às vezes as pessoas ainda fazem, que é conduzir com um carro desengatado, eu mais uma vez vou alertar, não o façam porque acaba por ser muito perigoso. Hoje em dia os carros têm assistência à travagem da pressão que é feita através do motor em funcionamento. Os carros que têm sistemas de direções elétricas
Se o alternador não estiver a carregar e deixar a correr, a direção deixa de atuar, portanto é sempre um risco, não aconselho ninguém que o faça. Não é a poupança de combustível que vai haver nessas situações, portanto circulem sempre com o carro com a velocidade. Aí não é questão da poupança, é questão do perigo. Exatamente. Mas é assim, Vítor, apesar do automóvel ter caixa automática e ter uma panóplia imensa de componentes elétricos, presumo que, por exemplo, o arrefecimento do motor se faz ainda com uma bomba de água mecânica, certo? Depende. Há carros que têm uma bomba mecânica, há muitos outros que já têm uma bomba elétrica que aumenta o caudal e a circulação em função da necessidade de arrefecimento. É que era por aí que eu ia, porque é assim, ao desligarmos a rotatividade do motor com a caixa, vamos reduzir a rotação do motor. Automaticamente vamos influenciar a diminuição do bombeamento da água para o arrefecimento do motor e de outros componentes de lubrificação e arrefecimento. Certo? Portanto, tinha que haver aqui uma gestão elétrica que, por sua vez, conseguisse detectar que está em modo de roda livre e fornecesse essa informação. Toda essa informação hoje em dia é gerida através de sensores que detectam o caudal de água, o caudal que é necessário e fazem a compensação de forma que o motor mantenha a temperatura sempre constante. Exatamente. Aliás, neste momento também já temos termostatos elétricos e outros componentes elétricos que, além de ser só puramente mecânica com a dilatação através do aumento de temperatura, eles passam a abrir ou a fechar mediante a necessidade de nós termos, precisamente para também evitar mais emissões, porque em muitos casos, quando temos um motor frio, as emissões são maiores. Então consegue-se jogar aqui com esta componente também. Vítor, tudo isto nós estamos aqui a falar de toda esta panóplia de ajudas eletrónicas e tudo isto, e eu me pergunto, quando um cliente chega a um stand para comprar um carro, já deixe-me só aqui interromper e entre aspas, esclarecer aqui outra questão. Quando nós falamos desta parte, não é tudo gerido só eletricamente. Hoje em dia há rolamentos que têm um atrito muito inferior, que permitem um deslizamento do carro muito mais facilmente, e os próprios pneus têm-se vindo a estudar o atrito da própria borracha ao chão, de forma a facilitar também o deslizamento do carro, tendo contacto, tendo aderência, mas permitindo uma forma de deslocamento mais suave. Tudo isto sempre em questão de poupança de combustível. Mas aquilo onde eu queria chegar é o seguinte, e vamos supor que eu vou comprar hoje um carro, escolho a marca e sei que o carro tem essas coisas todas. Pronto. Será que eu sei conduzir o carro? Não. Portanto, a minha questão é esta. Não deverão os concessionários dar lição ou fazer uma aprendizagem, um ensinamento prévio de como conduzir o carro? Aquilo que deveria acontecer e que eu gostava que fosse assim, é que sempre que há uma viatura nova que nós não conhecemos, que não haja medo, que não haja receio de questionar, de perguntar, porque nós olhamos para lá e dizemos, eu sei isto, conheço. Mas quando na realidade começamos a mexer, quando começamos a perceber, dizemos, mas afinal para que é isto? Como é que isto funciona? E há aquela tendência de querer descobrir. Só que muitas das vezes vamos descobrir da pior forma. Portanto, o melhor é sempre perguntar. E também da parte dos vendedores, e aqui, neste caso, quem está a comercializar um produto deve o conhecer. Deve saber quais são as características, o que é que ele faz, porque aí eles próprios podem conseguir tirar uma rentabilidade maior, esclarecendo as pessoas do que faz. Pois, e com isto eu estava a entrar no tema do concessionário automóvel, como é que vai funcionar esta realidade no futuro, não é? Porque há muitos desafios que se põem aos concessionários. E eu acho que um papel importante do concessionário é, de facto, dar todos os esclarecimentos ao cliente sobre o funcionamento da viatura que acaba de comprar. Essa deveria ser a parte importante. Mas isso implica também uma mudança radical da mentalidade do comercial, do vendedor.
é só do comprador, só passa o cheque no fim. Pois, enquanto não for informado, não paga. Sabe que é verdade. Não, mas é que, de facto, o comercial do automóvel, desde sempre que não é visto, enfim, com muitos bons olhos. Aliás, havia aqui um senhor em Macedo, o Sr. Magalhães, que já morreu, que tinha uma expressão muito interessante. Ele tinha vivido toda a vida em África, teve muito tempo ligado aos combustíveis e automóveis, e ele dizia que, isto sem querer ofender seja quem for, ele costumava dizer que o vendedor de automóvel só é igual às outras pessoas no vestir. Aos que estáis mais ligados, esta afirmação que este senhor fazia, o Sr. Magalhães, tem fundamento? Não, eu acredito que não. Porque é assim, um bom vendedor, acima de tudo, tem que ser transparente e honesto. Se assim for, eu acredito, é lógico, ele deve esclarecer, deve conseguir mostrar as diferenças que tem e as mais-valias que possa existir num automóvel para justificar o preço. Se calhar por vezes não se vai propriamente por aí, e se assim não for, ele pode ter a razão, porque de alguma forma estará a enganar, até por desconhecimento. Mas provavelmente isso aconteceria nesse tempo. Nesse tempo. Hoje em dia, o próprio comprador já está mais informado e muitas vezes sabe o que quer. Aliás, o Eduardo é um exemplo disso. Ele, quando comprou um certo e determinado carro, tinha de ser Alfa Romeo, não é? Chegou lá, pediu esclarecimentos ao vendedor e ele disse, ao chefe de vendas, ele disse-lhe, para quê? Você sabe mais disso do que eu? Portanto, repare. Não, e a verdade é que a ausência de informação que eu tive sobre o carro, quando eu paro no primeiro stop e ponho o carro em ponto morto, o carro vai abaixo. Start-stop. Start-stop. E mais à frente, numa subida, parei e ia fazer ponto de embreagem, dei só uma pontinha de gás e o carro foi abaixo, porque tinha o wheel loader. Quer dizer, eu saí completamente às escuras que é aquilo que eu digo, porque se o concessionário lhe tivesse dito, quando faz uma paragem maior, se nós tocarmos ligeiramente no travão, não, mas isso é uma ajuda precisamente ao arranque, que é para facilitar o ponto de embreagem das pessoas e ao mesmo tempo evitar que haja ali um esforço e um atrito maior, podendo danificar. Mas, Vítor, só para fecharmos esta questão, porque eu gostava de abordar este tema do concessionário automóvel com mais profundidade e ter aqui, convidar algum concessionário para estar aqui connosco e conversarmos sobre isso. Lembra-se, tivemos aqui há tempos no Porto numa conferência sobre o setor automóvel, em que se falou, de facto, dos concessionários. E eu lembro de uma expressão que foi dita a propósito das relações do vendedor com o cliente. Falar menos, ouvir mais. Recorda-se? Exatamente, porque quando um cliente vai comprar um carro, nós devemos tentar perceber aquilo que o cliente precisa e depois, a seguir, elucidar para aquilo que ele até pode ter uma necessidade e que seja a necessidade errada daquilo que ele vai comprar. E aí o papel do vendedor será, acima de tudo, muito importante, porque é assim, de que adianta alguém que vai comprar um carro, um exemplo que eu vou dar, querer comprar um carro com uma grande cilindrada se ele vai fazer para arranca o percurso citadinos. Sim. Acho que não tem cabimento. Portanto, ele vai comprar uma carga de problemas, porque aquela viatura vai estar sempre a dar dores de cabeça, quando ele não é feito para o tipo de circulação que deve ter. Portanto, toda esta informação, todo este tentar perceber e elucidar as pessoas daquilo que realmente é melhor ou não, deve ser feito. Cabe sempre ao cliente depois decidir o que quer. Claro. Mas se ele pelo menos for informado do que lhe é melhor, ele nunca poderá dizer que não o alertaram atempadamente. Exato. Portanto, isto implica aqui, na área do concessionário, uma grande mudança de mentalidade, não é? Isto implica, ao contrário daquilo que primeiro as pessoas pensavam que diziam, aliás, mas isto acho que cada vez mais, e que será o caminho a curto prazo, é aquilo que as pessoas diziam, que hoje em dia eu já sei tudo,
que esqueçam, porque ninguém sabe. E, aliás, aquilo que nós sabemos é melhor começar a esquecer e começar a aprender novamente. É uma expressão que eu costumo utilizar, é desaprender para voltar a aprender. Porque a realidade de ontem é diferente da realidade de hoje e será diferente da realidade da manhã. Por isso Mas lá está, na altura de Sr. Magalhães não era esta a realidade e provavelmente aí ele teria alguma razão. Hoje penso que não. Sim. Muito bem. O Vítor é um entendido nestas coisas. Sente-se preocupado, enquanto responsável por uma oficina de mecânica, com o futuro da sua atividade? Todos os dias. Todos os dias, não é? Todos os dias. Qual é a sua maior preocupação? Falta de mão de obra qualificada? Eu tenho várias preocupações. A primeira delas é tentar ter o conhecimento e tentar acompanhar a evolução que temos todos os dias à porta. Porque, acima de tudo, e temos que ter esta noção, ninguém está preparado para tudo. Mas se pelo menos houver interesse e que se queira continuar a aprender e a desenvolver o conhecimento que podemos vir a adquirir, é meio caminho andado para podermos continuar a estar atentos e trabalhar no mercado. Porque, da forma como o automóvel está a evoluir, e eu refiro-me sempre ao automóvel porque, no fundo, é mais aquilo que nós estamos a falar. A evolução que ele tem, a tecnologia que aumenta de dia para dia, não tem nada a ver com aquilo que era há 2 anos atrás. Nós, hoje em dia, temos carros que comunicam com uma máquina de diagnóstico, com um aparelho, sem cabos, sem nada. Isto há bem poucos dias atrás era impensável. Hoje em dia passamos a ter situações que, quando nós vamos ver, não tem nada a ver com aquilo que aparenta ser a avaria. Portanto, são sempre avarias muito mais complexas. Tudo isto, se nós não evoluirmos de uma forma positiva e queiramos aqui continuar a aprender e a aprender a um ritmo muito mais rápido e acelerado, é muito difícil. Mas há a preocupação das marcas para dar essa formação, Vítor? Ou são formações que vocês têm que pagar para ter esses conhecimentos? As marcas em si travam sempre aqui um bocado a formação. Em termos de concessionários, claro. Um concessionário é exatamente uma oficina particular, porque é assim, tudo aquilo que ele quer, ele tem que o pagar bem pago. Não lhe é facilitado a vida, poderá facilitar-se num acesso mais breve, mas os custos são tremendos. As pessoas acabam por não ter a noção da despesa que é e o que é necessário nós termos no dia a dia para conseguirmos ter informação. Essa informação começou a ser aberta, porque até aqui ela estava muito fechada. Com a nova legislação, essa informação passou a estar aberta, mas é vendida, não é dada. Essa informação é vendida. Toda ela ou só aquela informação mais específica sobre o produto? A informação que não é vendida é alguma informação base, digamos assim, sobre características dos carros e pouco mais. Porque mesmo para termos acesso a características, muitas das situações, se não houver um acordo, dependendo do tipo de acordo, há várias hipóteses aqui, não conseguimos ter acesso. Hoje em dia já é muito fácil, a partir de um número de matrícula, nós conseguirmos identificar o carro. Pronto. Em algumas situações, nós já temos que ter um pacote de matrículas compradas para podermos ter depois a descodificação por trás. Portanto, é sempre um investimento constante. Na vossa atividade, hoje, cada vez mais vemos a circular os híbridos plug-in, os elétricos, enfim, a nova tendência do automóvel. Mas será que há mecânicos preparados para isso? Será que os alunos de mecatrónica, quando acabam o curso, estão preparados para enfrentar os desafios que se põem numa oficina? Há que ter a noção que é assim, quem está a sair de uma escola neste momento não tem formação suficiente, não tem os conhecimentos capazes para poder amanhã chegar e começar a elaborar com todos os conhecimentos. Das escolas que eu tenho visto, ficam muito aquém daquilo que seria necessário. Eu acho que em muitas situações, e é de lamentar isto, porque acho que
a formação deveria ser muito mais exigente e obrigar as pessoas a Há aí um trabalharem. afastamento da escola em relação às oficinas, não é? Da teoria à prática. Do trabalho, não é? Há aqui um afastamento bastante grande, porque é assim, muitas das situações que existem, e eu tenho visto muito, e agora falando de casos concretos de mecatrónica, eu tenho visto muitos alunos que quando estão ao fim de alguns meses de escola, não têm noção de coisas básicas. Eles não têm uma noção do que é uma corrente, eles não têm uma noção do que é uma tensão elétrica. E quer dizer, se é um mecatrónico que vem para o mercado, ele tinha a obrigação de conhecer noções básicas elétricas e poder começar a evoluir. Em termos de mecânica, acontece também, é assim, se calhar muitas das pessoas que estão a tirar este tipo de formação não estão vocacionadas para ela, ou não conseguem ir mais além. Se o problema está nas pessoas que estão a dar formação, ou se o problema está nos alunos, não sei afirmar e não vou aqui estar a abordar porque desconheço um bocado a situação. Tem que haver uma simbiose que não pode faltar, quer perante quem ensina e quem está a receber essa formação. Essa simbiose tem que existir. Nós sempre verificamos que há um afastamento entre a universidade e o mundo de trabalho, não é? Sim. E aqui neste caso, em relação às escolas técnicas e o mercado de trabalho. Mas não se entende, Eduardo, porque a faculdade é teórica e aqui já há muita prática na formação, presumo, e tem estágios em oficinas. Supostamente tem. Não é? Portanto, não há assim um afastamento tão grande da realidade da realidade prática com a teórica, enquanto que na universidade a gente recebe teoria e depois quando passamos para a prática, se calhar isto não é bem assim, aqui se calhar já não é bem assim, porque existe. Aqui não é assim porque quem está a fazer formação hoje em dia, sobretudo ao nível mecatrónica, eles têm que ter conhecimento prático, eles têm que ter a noção teórica em escola, mas mesmo em escola eles têm atividade prática. Portanto, tem que haver aqui um desenvolvimento muito maior. Temos um número muito reduzido, acho eu, neste momento, de pessoal com capacidades para continuar a desenvolver a atividade e aqueles que estão a ficar um bocado perdidos no tempo em relação ao mundo automóvel que temos hoje em dia. Sim, porque hoje em dia o carro é de facto um sistema tão complexo, Hoje em dia eu costumo dizer que um carro é um computador ligado a vários computadores com um sistema mecânico acoplado e que tudo está interligado entre eles. Exato. Que muitas vezes a reparação é a própria substituição da peça avariada. Sim, em muitas situações também. Pois, mas também é preciso, está bem, tem as máquinas de diagnóstico, mas também é preciso saber interpretar o diagnóstico. As máquinas de diagnóstico ajudam, auxiliam, vão me parecer, mas a máquina de diagnóstico não nos dá tudo. A máquina de diagnóstico poderá nos acompanhar, eu diria se calhar em 10, 20, 30%, depois a partir daí temos que nós a saber interpretar, porque isto é como tudo. Eu posso pegar numa máquina de diagnóstico e fazer uma leitura de erros a uma viatura. Mas o erro que está lá pode ser provocado por outro erro que está aí a acontecer ao lado. Claro. E se eu for trocar aquela peça, chego ao final do dia e o cliente tem uma fatura brutal, tremenda e a avaria ficou igual. Pois é. Por isso há aqui que saber conciliar, interpretar e ver, e a partir daí, pronto, lá está a parte prática a funcionar e depois informação técnica que nos possa dar valores padrão para nós compararmos e vermos se estamos ou não dentro do limite em vários patamares. Vítor, as oficinas de reparação automóvel hoje, se quiserem contratar novos colaboradores, vão basicamente à área da eletricidade e da eletrónica, é isso? Eu diria que sim. Neste momento, em termos de reparação automóvel, sim. É necessário, porque é indispensável que um mecânico não conheça ou não tenha noções do que é a parte elétrica e a parte elétrica acoplada, porque os dois componentes interligam-se e funcionam em simultâneo. E há pessoal especializado? Alguns já. Se calhar não há tantos quanto seriam necessários. Eu acredito que com a entrada do elétrico ainda será um problema maior, mas há pessoal especializado,
Há pessoal muito competente, não podemos dizer que não há pessoas competentes, há muita gente competente. Eu, por acaso, dei formação e dei estágio a ótimos profissionais, que são meus colegas hoje em dia e que realmente têm muita capacidade, e nesse caso concreto, não vou dizer que aí a escola não deu uma boa formação. Deu, e houve um interesse da parte deles muito grande, e conseguiram evoluir. A tal simbiose. Claro. Caio Macedo, mesmo Caio Macedo, há cá pessoas que estiveram comigo, que estagiaram comigo e são excelentes profissionais. Como é que é, Vítor, desculpe, mas como é que é para uma oficina qualificada a tão alto nível ver entrar num carro com 50 anos? Vamos à descoberta do desconhecido. Não é assim, às vezes... Porque é tanta mecatrónica ali no meio que quando chega um velhinho com 50 anos diz: vamos lá ver como é que é num automóvel. Às vezes isto dá-nos vontade de rir, porque assim, já me aconteceu a mim, entretanto chegar num carro mais velho e eu pôr-me a pensar, espera aí, como é que eu fazia isto? Exatamente. Porque deixa de se fazer no dia a dia. Exatamente. Aquelas pessoas que estiveram habituadas a trabalhar com carros mais antigos não têm essa dificuldade porque continuam a fazer exatamente a mesma coisa. Mas deve ser caricato. Não, é caricato, e eu ainda outro dia tive uma brincadeira que foi pôr um carro com 50 anos ao lado de um carro elétrico. Tive os dois lá na oficina, precisamente para comparar, porque assim, dá gosto ver. E eu, por acaso, no meu caso, posso dizer que já lá vão 30 e tal anos que continuo a mexer neles e que já vi modificar muito. Eu posso dizer que na altura em que saiu o 205 GTI, eu acompanhei e fiz montagem daqueles carros dos primeiros 1600 até ao 1900 e por aí fora, e hoje em dia é um clássico. Exatamente. Claro. Portanto, o Vítor também é quase um clássico. Também já é um clássico. Pois, muito bem. Nós devemos voltar a este tema depois da nossa pausa de verão. Que é para virmos bronzeados e cheios de energia solar. Também. Com as baterias recarregadas, não é? Bom, ou com elas completamente descarregadas. Para quem não tem férias, depende, depende. Mas seguramente que alguns dias vai arranjar para descansar, assim como o Vítor. Eu estou de férias permanentes. É nossa inveja. Mas pronto, ao menos vemos que ele tem a oportunidade de passear e nós ficamos contentes. Exatamente. Mas ele transmite. Desde que seja na nossa companhia alguns passeios. Alguns passeios, exatamente. Havemos de falar disso depois. Meus amigos, foi um gosto estar convosco. Para aqueles que vão de férias, não se esqueçam se vão de carro, não se esqueçam de cumprir as regras do Código da Estrada. Ao prepararem, façam uma vistoria prévia à vossa máquina, levem à vossa oficina, ver tudo, direção, pneus, tudo. Quando carregarem o carro, atenção à distribuição de pesos, não deixem objetos soltos dentro do habitáculo. Façam pausas na vossa condução, de duas em duas horas, refeições ligeiras, bebam muitos líquidos, água e sumos, mais nada. E só assim depois poderão chegar ao vosso destino de férias e regressar cheios de força e de vontade para enfrentar um novo ano de trabalho. São os nossos votos do programa Motores para todos vós, e tenham umas boas férias. Aqueles que infelizmente não podem ir agora de férias, depois tanta paciência, aproveitem os fins de semana. Que tenham um bom trabalho e que aproveitem este tempo bom que aí vem, porque a seguir temos o inverno. Exatamente. E no inverno também se podem fazer férias. Tal e qual. Não é? Foi um gosto estar na vossa companhia. A emissão de hoje teve na realização a Julieta Carneiros e comigo, como sempre, o João Almeida e o Vítor Martins, a quem eu desejo um bom período estival, de trabalho ou de férias. E cá nos encontraremos em setembro para estas tertúlias sobre o automóvel. Muito bem. Com todo o prazer. E aproveito para desejar a toda a gente que tenha umas boas férias. Aproveitem, divirtam-se e, essencialmente, venham com o ânimo cheio.
Eu também, eu faço minhas as vossas palavras, para não ser repetitivo, e não se esqueçam que em setembro estamos de volta. Claro. Acompanhem-nos. Continuação de muito boa noite. Até setembro. Fiquem bem e sejam felizes. Boa noite. Motores, a nossa paixão.